O corredor fora da suíte do ático estava silencioso, de uma forma que parecia quase ensaiada. Luzes douradas e suaves percorriam as paredes, projetando um brilho quente sobre o tapete macio, o tipo de corredor onde as pessoas sussurravam sem querer, o tipo onde o luxo criava seu próprio silêncio. Emília já tinha percorrido aquele caminho centenas de vezes, mas naquela noite, cada passo parecia mais pesado. Ela apoiava uma mão sob sua barriga redonda para manter o equilíbrio enquanto usava a outra para segurar a pequena sacola de presente que havia preparado mais cedo. Dentro da sacola, descansava um pequeno par de sapatinhos de bebê. Ela havia planejado fazer uma surpresa para o marido com eles. Emília imaginou Bruno sorrindo, talvez lhe dando um beijo na testa, talvez dizendo o quão animado estava para ser pai. Nada disso a esperava atrás da porta. Ela abriu a porta do ático com movimentos lentos. Era incomum ela estar nervosa, mas algo pareceu estranho no momento em que entrou. As luzes estavam mais baixas do que o normal. A música flutuava no ar. Não o jazz suave que costumavam ouvir à noite, mas um ritmo pulsante que pertencia mais a um clube do que a um lar. Emília parou perto da entrada. Sua respiração ficou superficial. Ela chamou o nome de Bruno, mas sua voz desapareceu na música sem resposta. Sentiu seu bebê se mover. Um esvoaçar que a fez colocar as duas mãos sobre o estômago. Está tudo bem, ela sussurrou. A mamãe está aqui. Ela queria poder acalmar a si mesma com a mesma facilidade. Conforme avançava pelo ático, a música ficava mais alta, não bagunçada ou caótica, apenas alta o suficiente para abafar passos e sussurros. Seus saltos afundaram no tapete grosso enquanto ela se aproximava da área do lounge privativo. A porta estava entreaberta. Uma luz tremeluzia pela fresta. Não a luz quente de uma luminária, mas os tons azuis e roxos das fitas de LED de ambiente que Bruno havia instalado meses atrás. Emília ouviu risadas. Femininas, despreocupadas. O tipo de riso que sugere champanhe e segredos. Ela paralisou. Seu aperto na sacola de presente se intensificou até o papel amassar. Tentou se convencer de que estava entendendo mal alguma coisa. Talvez ele tivesse convidados do trabalho. Talvez ela tivesse esquecido que ele havia planejado uma reunião. Talvez estivesse sendo irracional porque estava cansada. Porque a gravidez a havia deixado mais emotiva. Bruno havia dito isso muitas vezes. Vezes demais. Ela deu um passo lento. Depois outro. E mais um. Seus batimentos cardíacos estavam tão altos que se misturavam à música. Quando finalmente alcançou a porta, ela a empurrou para abrir com dedos trêmulos. A cena lá dentro não pertencia à sua vida. Não pertencia ao casamento que ela havia protegido por anos. Bruno estava sentado na ponta do longo sofá branco. Sua camisa estava desabotoada até a metade. Sua gravata estava jogada no chão. O sorriso dele era largo e relaxado. O tipo de sorriso que ele não parecia mais ter para ela. De cada lado dele havia duas jovens. Uma derramava champanhe em uma taça alta. A outra traçava os dedos pelo peito dele. Emília piscou forte, esperando que sua mente tivesse interpretado algo errado, mas a imagem se recusou a se desfocar. Ela apenas se tornou mais nítida. A mulher com o champanhe levantou o olhar primeiro. Não se intimidou. Apenas sorriu com ar de superioridade, ergueu a taça para Emília e disse: "Ora, ora, vejam só quem voltou para casa mais cedo." Suas palavras eram leves, quase brincalhonas, mas cortaram o ar. Bruno virou a cabeça preguiçosamente, como se a presença dela fosse apenas uma leve interrupção. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, depois se semicerraram em aborrecimento.
não culpa, não medo, aborrecimento. Emília, o que você está fazendo aqui? Seu tom era neutro, quase irritado. Emília não conseguiu falar. Sua garganta se fechou com o choque. Ela soltou a sacola de presente e ela escorregou de sua mão, caindo no chão com um baque suave. Os pequenos sapatinhos de bebê caíram e pousaram perto da mulher à sua esquerda. A segunda mulher os pegou e os examinou como se fossem mercadoria. Que fofos, ela murmurou. É isso que você veio mostrar a ele? Emília recuou. Sua respiração falhou. Sentiu o quarto inclinar por um momento e apoiou a mão na parede para se estabilizar. O cheiro de perfume caro invadiu seu nariz, não o dela. Envolveu-a como fumaça. A música continuou pulsando, baixa, confiante, indiferente. A primeira mulher se aproximou mais de Bruno, colocando a mão na coxa dele como se reivindicasse território. Você não nos disse que ela viria, ela disse com uma risadinha. Bruno passou a mão pelo cabelo. Não estava planejado. A humilhação atingiu Emília de repente. Uma onda de calor se espalhou por suas bochechas, fazendo sua pele formigar. Ela tentou engolir, mas sua garganta se apertou novamente. Seu bebê chutou suavemente, como se respondesse ao seu pânico crescente. Finalmente, ela encontrou sua voz, apenas um sussurro. Bruno, o que é isso? Ninguém respondeu. Em vez disso, a mulher segurando os sapatinhos de bebê os deixou cair deliberadamente na frente de Emília. Os sapatos bateram no chão de madeira com um pequeno som. Pequeno, mas agudo o suficiente para ressoar em seu peito. Emília os encarou. O presente que ela havia comprado com esperança agora jazia a seus pés, como um lembrete de quão errado estava tudo. Um único pensamento lhe passou pela mente. Aquele momento mudaria tudo. O quarto não explodiu em gritos. Não explodiu em drama. Ele fez algo muito pior. Caiu em um silêncio tão pesado que Emília sentiu-o pousar em sua pele como poeira fria. A música continuava a tocar, mas até ela parecia distante agora, abafada pelo peso do que ela acabara de testemunhar. O grave vibrava pelas tábuas do chão, martelando em seu peito. Seu coração tentou acompanhar, mas em vez disso tropeçou, irregular e frenético. Emília ficou parada. Seus dedos se curvaram instintivamente contra seu estômago, como se tentasse proteger seu filho não nascido da cena ao seu redor. Sua visão embaçou por um momento, e ela piscou rapidamente. O rímel escorreu pelos cantos de seus olhos. O ar frio da grade de ventilação do teto roçou suas bochechas úmidas e a fez tremer. Seu vestido estava amassado, onde suas mãos o haviam agarrado antes, e o tecido macio tremia a cada respiração instável que ela dava. Atrás dela, um suave gaspe veio do corredor. Uma das assistentes do hotel, uma jovem com um coque arrumado e um crachá escrito Michele, havia parado no meio do caminho. Ela segurava uma bandeja colada ao peito. Seus olhos se arregalaram ao contemplar a cena. 2 estranhos glamourosos no sofá. Um marido que parecia irritado em vez de envergonhado. Uma esposa com lágrimas brilhando em seus cílios e um par de sapatinhos de bebê no chão, abandonados como algo descartável. Os lábios de Michele se abriram. Ela sussurrou para a colega atrás dela, e a colega sussurrou para outra. Os sussurros se moveram como uma ondulação suave em um lago, espalhando-se rapidamente pela entrada. Emília sentiu isso. Cada olhar, cada respiração, cada julgamento e murmúrio cheio de pena. Seus joelhos fraquejaram, e ela se agarrou à borda de uma mesa próxima para se manter de pé. Sua mão roçou uma garrafa de champanhe gelada. A condensação encharcou seus dedos. O som do líquido borbulhando dentro da garrafa apenas amplificou a náusea que se agitava em seu estômago.
A primeira mulher no sofá ajustou a alça do seu vestido brilhante, completamente inabalável com atenção. Seu sorriso era afiado. Seus olhos brilhavam com algo cruel. Ela bateu a unha bem cuidada contra a taça de champanhe, produzindo um tinido agudo que perfurou o peito de Emília. "Então, essa é a sua esposa?" ela disse em um tom leve, como se estivesse comentando sobre o clima. A segunda mulher se inclinou para a frente e afastou uma mecha de cabelo para trás da orelha. Ela estudou Emília com a curiosidade distante de alguém olhando para uma estranha na televisão. "Ela parece cansada", a mulher disse. "A maternidade deve ser exaustiva." Emília sentiu a picada daquelas palavras mais do que esperava. Ela tocou o estômago novamente e inalou lentamente, tentando se firmar. Seu bebê respondeu com um movimento suave sob sua palma. Um lembrete de que ela não estava sozinha, mesmo que o quarto tentasse convencê-la do contrário. Bruno se levantou do sofá com um suspiro exausto. Ele se moveu com a impaciência de alguém forçado a lidar com um inconveniente. Sua camisa ainda estava meio desabotoada. Os olhos de Emília pousaram na pequena mancha de batom perto do colarinho. Um detalhe tão pequeno, mas que a cortou como uma lâmina. "Emília, pare de me olhar assim", ele disse, tirando migalhas da palma da mão como se estivesse sacudindo a culpa. "Você está exagerando de novo. Me escute." A palavra "de novo" atingiu-a como um tapa. Ele a havia usado muitas vezes nos últimos meses. Toda vez que ela expressava preocupação, toda vez que precisava de conforto, toda vez que perguntava sobre suas noites tardias. A palavra havia se tornado uma gaiola que mantinha seus medos presos. Ela engoliu em seco e tentou falar, mas sua voz falhou. "Bruno, eu voltei para casa mais cedo para te surpreender. Pensei que poderíamos comemorar. Eu não esperava isso." Ele revirou os olhos. "Você deveria ter ligado. Você não pode simplesmente entrar aqui quando quiser. É a nossa casa." Ele sussurrou, quase inaudível. Suas duas acompanhantes riram baixinho, não gargalhando, não zombando. Apenas divertido o suficiente para torcer a faca mais fundo. Um homem alto na entrada ajustou o telefone em um ângulo melhor. Ele estava gravando, não abertamente, não com orgulho, mas discretamente o suficiente para que a luz vermelha refletisse no espelho atrás do sofá. Emília viu o reflexo e sentiu seu estômago revirar. Pessoas estavam assistindo. Pessoas estavam documentando sua humilhação no ático que ela havia decorado com amor. O mesmo ático onde ela imaginava criar seu filho. O mesmo ático onde ela esperava construir uma família com o homem que agora estava a metros de distância, olhando para ela como se fosse uma estranha que havia estragado sua noite. O quarto continuou a se encher de ruídos suaves. O farfalhar dos vestidos, os passos silenciosos da equipe do hotel, fingindo verificar suas bandejas enquanto roubavam olhares, o zumbido fraco de um purificador de ar que apenas enfatizava a quietude no ambiente. Emília deu um passo para trás. Seu salto cambaleou levemente no chão liso. Um pequeno soluço escapou de sua garganta. Seus olhos brilharam. Suas bochechas ficaram ainda mais quentes, enquanto novas lágrimas se formavam. Ela apertou os lábios para conter o choro que se acumulava em seu peito. Recusou-se a desmoronar na frente deles. Recusou-se a lhes dar essa satisfação, mas seu corpo a traiu. Suas mãos tremiam tão forte que ela não podia mais esconder. "Emília, você está sendo dramática de novo", Bruno repetiu. "Você sabe como fica emotiva ultimamente." As palavras flutuaram no ar como veneno. Michelle, a jovem assistente perto da porta, deu um pequeno passo à frente. Ela parecia dividida entre fazer seu trabalho e intervir para ajudar.
Ela agarrou a bandeja como se fosse um escudo. Emília encontrou os olhos dela por um segundo. Naquele breve momento, o olhar da estranha se suavizou com simpatia e descrença. Uma mensagem silenciosa passou entre elas. Isso não deveria estar acontecendo com você. A segunda mulher colocou os sapatinhos de bebê no chão novamente, com um movimento descuidado do pulso. Talvez você devesse se sentar antes que desmaie. Ela sugeriu em um tom entediado. Emília piscou várias vezes. As lágrimas fizeram tudo brilhar. Ela olhou para os sapatos novamente. Eles se desfocaram em formas brancas. Sua visão dobrou por um momento. Ela se sentiu tonta. Sua respiração ficou superficial. Seu peito apertou. Seu bebê se moveu novamente, sentindo sua angústia. A humilhação parecia interminável. Envolveu-a como um cobertor frio. O peso dos olhares dos estranhos pressionou suas costas. Seus ouvidos zumbiam. Sua garganta doía. Seu coração batia dolorosamente em suas costelas. Emília ficou ali, rodeada de risos, rodeada de traição, rodeada do forte aroma de perfume e do cheiro amargo de champanhe. E pela primeira vez, ela percebeu que o silêncio no quarto não era apenas constrangedor. Era o silêncio antes de uma tempestade. Silêncio que significava que outra pessoa havia notado a crueldade que estava acontecendo bem na frente deles. Por um momento parecia que todo o ático prendia a respiração. A música ainda tocava ao fundo, mas agora soava estranhamente fraca, como se os próprios alto-falantes entendessem que algo sombrio havia pairado sobre o quarto. Emília estava ali, com lágrimas prestes a cair, e todas as pessoas que observavam esperavam pela reação de Bruno. Esperavam que ele mostrasse remorso ou até mesmo um vislumbre de vergonha. Esperavam por algo humano. O que receberam em troca foi irritação. Bruno deu um passo lento à frente. Sua postura mudou. Não para a de alguém que foi pego em flagrante, mas para a de alguém que preparava uma desculpa. Sua mandíbula se apertou. Seus olhos se semicerraram. Seu tom caiu para um nível frio e cortante que Emília conhecia muito bem. O tom que ele usava quando queria controlar a narrativa. Emília, ele começou, balançando a cabeça como se ela fosse uma criança que havia se perdido onde não deveria. Você interpretou tudo errado. Você chegou no pior momento possível. Você sempre faz isso. As palavras atingiram seu peito. Ela piscou, incapaz de entender como ele podia dizer tais coisas depois do que ela acabara de testemunhar. Ela abriu a boca para responder, mas ele ergueu a mão ligeiramente, silenciando-a, sem nem mesmo tocá-la. Uma das mulheres no sofá soltou uma risada suave, como se a situação a divertisse. A outra se inclinou mais perto de Bruno, com uma expressão evasiva. Sua confiança apenas o encorajou. Ele suspirou ruidosamente, esfregando a ponta do nariz. Eu te disse que tinha trabalho esta noite. Você sabe como minha agenda tem sido estressante. Você sabe a pressão que estou sob gerenciando a expansão. Eu precisava relaxar e ter uma conversa particular. É só isso que é. As sobrancelhas de Emília se franziram. Com duas mulheres, ela disse em voz baixa, sua voz trêmula, mas clara. Sozinho, na nossa casa. Bruno bufou, como se ela estivesse sendo irracional. Você está lendo demais. Você sempre faz isso. Você sabe como a gravidez pode te deixar emotiva. Lá estava de novo. Emotiva, dramática, exagerando. Todos os rótulos que ele usou para descartar suas preocupações por meses. A primeira mulher se levantou e caminhou até a mesa onde a garrafa de champanhe ainda repousava. Ela serviu-se de outra taça e sorriu de uma maneira que revirou o estômago de Emília. Ele já nos explicou tudo, ela disse lentamente, enfatizando cada palavra.
Ele disse que você tende a ficar com ciúmes por nada. A segunda mulher assentiu. Ele disse que você imagina coisas, que você tira as coisas do contexto. Emília sentiu seu pulso acelerar. Ela encarou Bruno, procurando em seu rosto qualquer sinal de que ele as corrigiria. Mas ele não o fez. Em vez disso, ele parecia quase aliviado por outra pessoa estar dizendo as palavras por ele. Ele encolheu os ombros levemente. Eu só disse a eles a verdade. Você sabe que tira conclusões precipitadas. Você sempre fez isso, mesmo antes da gravidez. Um murmúrio se espalhou pela soleira. Um dos funcionários do hotel trocou olhares com outro. A descrença estava se espalhando. As pessoas podiam ver claramente o que ele estava fazendo. Todos, exceto ele. Emília tentou inalar, mas o ar em seus pulmões se apertou em um nó. Bruno, eu vi você, ela disse. Eu vi exatamente o que estava acontecendo. Ele revirou os olhos novamente. Você viu um momento, um pequeno momento. Você não se deu ao trabalho de perguntar o contexto. Contexto. A palavra parecia insultuosa. Ela apontou para o sofá. Elas estavam tocando você. Elas estavam bebendo com você. Você estava meio despido. Ele levantou uma sobrancelha. E daí? Elas derramaram uma bebida mais cedo e eu tirei o paletó. Isso não é infidelidade. Isso não é crime. A primeira mulher levantou a taça e deu um gole lento. Ele nos disse que você sempre foi insegura. Ela acrescentou de forma brincalhona. O comentário fez Emília perder o fôlego. A borda de sua visão escureceu. Ela sentiu uma onda de calor subir por seu pescoço, deixando suas bochechas quentes e latejantes. Bruno não percebeu, mas interpretou mal sua reação. Em vez de ajudá-la ou confortá-la, ele deu mais um passo para perto e baixou a voz. Você precisa se acalmar antes que se envergonhe. Você sabe que esses episódios não são saudáveis para o bebê. Emília encolheu-se. A manipulação era quase cirúrgica em sua precisão. Usar o bebê. Usar o medo dela. Usar sua vulnerabilidade. Girar a faca mais fundo. A segunda mulher recostou-se no sofá com uma expressão presunçosa. Bruno disse que tem sido paciente, ela disse. Ele disse que você tem estado difícil ultimamente. Difícil, Emília repetiu lentamente, como se a palavra tivesse um gosto amargo em sua boca. Bruno assentiu. Você tem. Você sabe que tem. Cada pequena coisa se torna uma briga com você. Eu não consigo respirar sem você analisar. Emília balançou a cabeça. Eu tenho pedido honestidade. Isso não é ser difícil. Ele descartou suas palavras com indiferença. Você exagera. Você sempre exagera. Tudo parece uma crise para você agora. Um murmúrio suave passou novamente pela soleira. Michele, a funcionária do hotel que estava observando o tempo todo, cobriu a boca ligeiramente, como se tentasse conter sua surpresa. Um homem atrás dela franziu a testa e murmurou algo. A sala estava se enchendo de testemunhas que podiam ver exatamente o que estava acontecendo, mas Bruno continuou a fingir que ela era o problema. Emília pressionou a mão contra a parede nova. Novamente, enquanto a dor da traição ficava mais pesada. Ela podia sentir seu coração bater na garganta. Ela podia sentir seu bebê se movendo nervosamente sob sua palma. Seu estômago apertou, não de dor física, mas do golpe emocional que parecia atingir mais fundo a cada palavra que ele proferia. Bruno respirou fundo novamente, o tipo de respiração que as pessoas dão quando se preparam para desferir um golpe final. Você veio aqui disposta a fazer algo do nada, ele disse. Você entrou, assumiu o pior e agora está armando essa cena. Você não confia em mim, Emília. Esse é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema, ela sussurrou, é o que eu encontrei. Ele balançou a cabeça. Você interrompeu uma reunião particular, estragou o clima e assustou a todos com sua entrada dramática.
Você sempre teve o hábito de exagerar as coisas, e eu não vou permitir que você me acuse injustamente. Uma das mulheres riu novamente, um som curto e zombeteiro. A respiração de Emília falhou. Ela sentiu as lágrimas subirem novamente, mas desta vez não eram apenas de dor. Eram de algo mais sombrio, algo que tinha o gosto dos primeiros indícios de raiva. Bruno cruzou os braços e olhou ao redor da sala, fingindo ser o sensato. Todos veem o que está acontecendo aqui, ele disse em voz alta. Todos podem ver que ela está sendo emotiva de novo, mas ele estava errado. O que todos viam era um homem tentando desesperadamente reescrever a realidade na frente deles. Um homem expondo sua verdadeira natureza. Um homem que acreditava que podia se safar de qualquer situação pela lábia. A atmosfera no ático mudou novamente, mas desta vez não foi silêncio. Era algo mais frio, algo mais cortante, algo que fez Emília sentir como se tivesse entrado em um palco onde todos, exceto ela, sabiam suas falas. As duas mulheres no sofá endireitaram as costas, trocaram um olhar de cumplicidade e se moveram com uma confiança que não combinava com pessoas pegas em flagrante. Em vez disso, pareciam artistas que esperavam seu sinal. A primeira mulher, a que ainda estava com a taça de champanhe na mão, a colocou na mesa de vidro com um clique suave. Ela se levantou com um movimento gracioso. Seu vestido brilhava sob as luzes coloridas. Ele se ajustava a ela como cera líquida. Ela colocou uma mão no quadril e olhou para Emília com uma expressão que misturava pena com triunfo. Bem, ela disse lentamente, já que estamos todos sendo honestos agora, acho que deveríamos esclarecer as coisas. Sabe? Para seu lado, a segunda mulher riu suavemente atrás dela. Era uma risada leve, muito ensaiada, muito polida. Ela enviou uma nova onda de humilhação através do peito de Emília. Emília ficou ali, com o coração apertando dolorosamente em suas costelas, perguntando-se o quão pior aquela noite poderia ficar. A primeira mulher caminhou até Bruno e pegou sua gravata do chão. Ela a segurou entre dois dedos como se fosse um troféu, seu sorriso se alargando. Você deixou isso antes? Ela disse. Você estava com tanta pressa? Bruno se mexeu desconfortavelmente, mas não o suficiente para rejeitar o gesto, não o suficiente para se distanciar dela. Ele pegou a gravata de seus dedos e a pendurou sobre o encosto do sofá. Toda a troca parecia uma declaração pública, um anúncio silencioso de sua proximidade. Emília sentiu seu estômago se contorcer com náusea. Seu bebê se moveu novamente, respondendo ao estresse. Ela colocou uma mão suave sobre a barriga, mas o contato fez pouco para acalmá-la. A segunda mulher também se levantou do sofá. Ela caminhou atrás de Emília, depois circulou lentamente, examinando-a como alguém examinaria um quadro que não gostava particularmente. Ela se inclinou ligeiramente, permitindo que seu perfume pairasse sobre o ombro de Emília. Você parece sobrecarregada, ela disse suavemente. Deve ser muita coisa para você. Emília balançou a cabeça ligeiramente. Ela não queria falar. Se abrisse a boca naquele momento, temia que nada sairia além de um soluço. A segunda mulher se moveu para o lado de Emília. Ela olhou para a barriga de Emília como se fosse uma curiosidade em vez de uma vida crescendo dentro dela. Sua voz baixou para um sussurro que era feito para ser ouvido por todos no quarto. A gravidez faz coisas com suas emoções. Você provavelmente imaginou metade do que pensa que viu. Emília encolheu-se. A crueldade do comentário parecia deliberada. Ela recuou, mas a mulher continuou a segui-la com o olhar. A primeira mulher abriu sua pequena bolsa e puxou uma foto dobrada. Ela caminhou de volta para Emília com passos lentos e deliberados. Talvez isso esclareça as coisas, ela disse, desdobrando a foto entre os dedos.
A imagem que ela segurava era nítida e brilhante. Bruno e as duas mulheres, com os braços um ao redor do outro. Eles estavam na sacada de um bar, na cobertura. Bruno sorria largamente. A foto parecia recente. Emília sentiu sua respiração parar. Ela não queria ver mais, mas a mulher aproximou a foto, forçando a imagem em sua visão. Tivemos um fim de semana maravilhoso, ela disse. Bruno não te contou, mas tenho certeza que ele pretendia. Bruno suspirou novamente, irritado. Não é o que parece. A mulher deu um tapinha brincalhão no ombro dele. Vamos, Bruno. Ela merece a honestidade. Com isso, a primeira mulher se aproximou de Emília e sussurrou. Ele está conosco há meses. Ambas. Às vezes juntas. Às vezes separadamente. Ele gosta de variedade. Uma risada suave escapou da segunda mulher. Era uma risada perigosa. Uma risada destinada a ferir. Emília sentiu seus joelhos fraquejarem. Sua mão procurou o encosto de uma cadeira próxima para se estabilizar. Seus dedos agarraram o tecido com tanta força que seus nós dos dedos começaram a empalidecer. A segunda mulher se moveu atrás de Emília mais uma vez. Ela se posicionou tão perto que Emília pôde sentir sua respiração em seu ombro. Nós não queríamos que você descobrisse assim, ela disse, a voz carregada de falsa simpatia. Mas talvez seja melhor. Pelo menos agora você entende por que ele parou de voltar para casa mais cedo. Parem, Emília sussurrou, mas a palavra não tinha força. A primeira mulher inclinou a cabeça. Por quê? É muito doloroso? Ou muito claro agora? Emília apertou os lábios, segurando as lágrimas que ardiam em seus olhos. Ela se sentiu cercada, encurralada, despojada de qualquer dignidade que lhe restasse. A humilhação rastejou sobre sua pele como algo vivo. A segunda mulher inclinou-se mais perto de sua barriga. Você deveria cuidar de si mesma, ela disse friamente. O estresse não é bom para o bebê. Nós odiaríamos que algo acontecesse. Emília prendeu a respiração com a ameaça velada. Seus braços instintivamente se enrolaram em torno de seu estômago em um gesto protetor. Ela se afastou, horrorizada. Bruno assistiu à interação sem intervir, sem defendê-la, sem sequer parecer preocupado. Seu silêncio disse a verdade mais claramente do que qualquer palavra poderia ter feito. A primeira mulher voltou para o sofá e sentou-se graciosamente, cruzando as pernas. Ele nos escolheu, ela disse simplesmente. Aceite ou não? Emília inalou bruscamente. As palavras pareceram um golpe final. A mulher continuou. Ele nos disse que você estava se distanciando. Ele disse que você o fazia se sentir preso. Ele disse que você se tornou exaustiva. A segunda mulher assentiu, acrescentando. Ele merece a felicidade, e nós damos isso a ele. Emília sentiu algo quebrar dentro dela. Seu coração, sua confiança, seu senso de segurança. Tudo pareceu fraturar de uma vez. Ela encarou Bruno, esperando, ansiando, desesperada por pelo menos um sinal de que ele negaria as palavras delas. Mas ele não o fez. Ele esfregou a nuca e murmurou. Elas não estão erradas. As mulheres trocaram sorrisos vitoriosos. Emília não conseguia mais ficar parada. Seu peito apertou tanto que ela mal conseguia respirar. Ela se virou para a porta, ansiando por espaço, ar, qualquer coisa que pudesse parar o pânico crescente. Mas a primeira mulher a chamou por trás. Ah, e mais uma coisa. Bruno disse que o bebê não foi planejado. Ele disse que não tinha certeza se estava pronto para ser pai. Deve ser difícil ouvir isso. Emília parou. A dor em seu peito se transformou em uma pressão latejante. A segunda mulher acrescentou. Mas não se preocupe, nós cuidaremos dele. Ele será amado. A confiança delas, a arrogância delas, o senso de posse sobre o marido dela.
tudo colidiu em uma verdade insuportável. Elas não estavam envergonhadas. Elas não estavam se escondendo. Elas acreditavam que já a haviam substituído. A visão de Emília embaçou com as lágrimas. Sua respiração acelerou. Suas mãos tremeram. As amantes haviam revelado tudo. Sua aliança com Bruno, seu orgulho, sua crueldade, seu desejo de ver Emília desmoronar. E pela primeira vez, Emília sentiu algo mudar dentro dela. Uma pequena faísca sob a dor, algo que mudaria a direção daquela noite. Emília parou perto da porta, com a mão apoiada na parede. Parecia que seus pulmões estavam encolhendo. Cada respiração saía fraca e trêmula, e seu coração batia tão forte que abafava a música, que ainda zumbia fracamente ao fundo. A humilhação das amantes pressionava sua pele como um peso, do qual ela não conseguia se livrar. Ela esperava que Bruno finalmente desse um passo à frente e dissesse algo decente, algo humano, algo que mostrasse que ele se lembrava que ela era sua esposa e a mãe de seu filho. Em vez disso, ele endireitou sua postura e começou a andar pelo quarto como um homem se preparando para dar uma palestra. Seu tom mudou de irritação para algo mais frio, algo praticado, algo perigoso. "Emília", ele disse, "se você continuar armando uma cena assim, eu juro que você vai se arrepender." Ela o encarou, atordoada. "Eu estou armando uma cena", ela sussurrou, lutando para acreditar no que estava ouvindo. Ele se inclinou mais perto, baixando a voz para que apenas ela ouvisse. "Você me ouviu? Essa exibição patética não vai terminar bem para você. Você acha que voltar para casa mais cedo e me pegar desprevenido lhe dá poder, não é?" Emília respirou trêmula. "Eu não estou tentando brigar com você. Estou tentando entender." Bruno sorriu sem calor. "Então entenda isso. Você não pode entrar aqui e me acusar. Você não pode agir como se tivesse alguma autoridade. Você não é dona deste ático. Você não é dona de nada." A primeira amante riu suavemente do sofá. O som se espalhou pelo quarto como um eco presunçoso. Emília apertou os lábios, tentando se firmar, mas Bruno podia sentir o medo dela e se apoiou nisso. "Você sabe que eu posso congelar suas contas", ele disse. "Todas elas, a conta conjunta, a poupança de emergência, até mesmo o cartão de crédito que você gosta de usar para suas consultas médicas." "Esse dinheiro é para o nosso filho", Emília disse, sua voz falhando. Bruno encolheu os ombros como se a criança não lhe dissesse respeito. "É para o que eu decidir que é." Um murmúrio silencioso percorreu a equipe na porta. Vários deles trocaram olhares. A tensão no ar ficou mais aguda. Emília sentiu seu peito apertar novamente. "Bruno, por favor, você está me assustando." Ele se aproximou. "Bom, talvez isso finalmente faça você ouvir. Porque você nunca ouve. Você insiste e insiste, até que eu não tenha escolha a não ser responder." Seu estômago se contorceu. Ela recuou instintivamente, protegendo a barriga com os braços. A segunda amante interveio, sua voz pingando falsa piedade. "Não o incomode. Ele realmente teve uma semana estressante." Bruno assentiu firmemente, como se o comentário dela validasse tudo. "Exatamente. Elas duas estavam me ajudando a relaxar. Algo que você costumava fazer antes de se tornar tão exigente." Emília piscou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Eu nunca fui exigente. Eu estava grávida." Bruno gesticulou com a mão de forma desdenhosa. "É a mesma coisa?" A crueldade em suas palavras cortou sua respiração. A equipe na porta ficou tensa. Até mesmo as amantes pareceram surpresas com a maneira direta como ele disse isso, embora nenhuma delas discordasse. Bruno continuou a andar. "Se você acha que pode me envergonhar na frente das pessoas esta noite, você está errada.
Eu posso acabar com tudo para você com uma ligação. Suas consultas médicas, seu seguro, o carro que você dirige, os códigos de acesso ao prédio que você usa. Tudo. Emília sentiu seus joelhos fraquejarem. Por que você está fazendo isso? Por que você me trata como se eu fosse sua inimiga? Porque agora você é. Ele respondeu simplesmente. Você entrou aqui e agiu como uma vítima. Você quer compaixão? Você quer atenção? Mas tudo o que você está fazendo é estragar algo importante. Importante, Emília repetiu lentamente, sua voz falhando. Você se refere a elas? Você se refere a isso? A expressão de Bruno se endureceu. Eu me refiro ao meu futuro. E ao contrário de você, elas não tentam me controlar. A primeira amante sorriu com orgulho com isso. Ela serviu-se de mais champanhe e ergueu a taça na direção de Emília. Ele é realmente muito mais feliz conosco, ela disse. Talvez você devesse aceitar isso. Emília balançou a cabeça em descrença. Suas lágrimas caíram mais rápido agora, escorrendo por suas bochechas e aterrissando na frente de seu vestido. A voz de Bruno ficou ainda mais dura. Isto é o que vai acontecer. Você vai sair deste quarto. Você vai se acalmar. Você não vai contar a ninguém o que viu, e você vai parar de tentar bancar a esposa magoada. Se você não fizer isso, eu juro, você sairá deste casamento sem nada. Bruno, esse é o nosso filho, Emília sussurrou. Eu preciso de estabilidade. Eu preciso de segurança. Eu preciso saber que estamos seguros. Você não terá nenhuma das duas se continuar assim, ele disse. Eu posso obter a custódia. Eu posso fazer com que você seja declarada inapta. Basta um relatório sobre sua instabilidade emocional. E os tribunais vão acreditar em mim. A boca de Emília se abriu. Como você pôde dizer algo assim? Sua voz se elevou. Porque você não escuta, você não coopera, e você está me envergonhando agora. As amantes recostaram-se, observando com olhos ansiosos, como se isso fosse entretenimento, em vez da destruição de um casamento. A segunda amante acrescentou suavemente. Talvez você devesse ir embora em silêncio. Seria melhor para o bebê. Emília sentiu-se enjoada. Ela se agarrou à parede com uma mão e à barriga com a outra. Suas pernas tremiam tão violentamente que ela temeu desabar. Sua garganta apertou até que ela mal conseguisse respirar. Bruno notou sua tontura, mas em vez de ajudá-la, ele se aproximou ainda mais. Sua voz baixou para um sussurro arrepiante. Se você acha que alguém vai ficar do seu lado, você está errada. As pessoas confiam em mim. Elas acreditam em mim. E quando eu disser que você é instável, elas também acreditarão. As lágrimas de Emília jorraram livremente agora. Seus ombros tremiam, suas mãos tremiam incontrolavelmente. Você não vai ganhar, Bruno disse. Nem esta noite, nem nunca. Ele recuou ligeiramente e ajeitou a camisa. Agiu como se a conversa tivesse terminado, como se tivesse proferido seu veredicto final. Emília sentiu seu mundo desmoronar ao seu redor. Sua garganta queimava por conter os soluços. Sua visão embaçou enquanto ela piscava para afastar as lágrimas que se recusavam a parar. Bruno olhou para ela com uma frieza definitiva. Você acabou, ele disse. Aceite. E por um momento pareceu que ele tinha todo o poder do mundo. O dinheiro, o status, a arrogância, a crença de que a humilhação poderia silenciá-la para sempre. A tensão no ático cresceu tão densa que parecia que o próprio ar estava se fechando. A música baixa pulsava contra as paredes, mas até aquele ritmo parecia vacilar sob o peso do que estava acontecendo. Emília estava de pé com as bochechas sulcadas de lágrimas, segurando a barriga, tentando estabilizar a respiração. Seu corpo inteiro tremia. Ela esperava a traição.
Ela esperava as mentiras. Ela até esperava a crueldade de Bruno, mas ela não esperava o que veio a seguir. A primeira amante se levantou do sofá com uma elegância lenta e calculada. Ela pegou uma taça de champanhe que estava segurando antes. Pequenas gotas escorriam pela superfície enquanto ela agitava o líquido dentro. Ela olhou para Bruno por um momento e ele deu o menor dos acenos. Aquele aceno mudou tudo. Emília deu um passo para trás. Algo dentro dela a avisou que este momento estava prestes a ficar mais sombrio. A amante se aproximou dela com a taça segurada levemente entre os dedos. Seus saltos batiam suavemente no chão. Ela se movia como alguém que acreditava ser dona do quarto. Como alguém que acreditava que já havia vencido. Bem, ela disse, inclinando a cabeça. Você teve uma noite bastante dramática. Talvez um pequeno refresco ajude. Antes que Emília pudesse reagir ou sequer levantar a mão em protesto, a amante moveu o pulso abruptamente. Champanhe gelado espirrou no peito e na barriga de Emília. O impacto a fez engasgar. O tecido molhado grudou em sua pele instantaneamente. A sensação gelada enviou um choque por todo o seu corpo. Emília cambaleou para trás, uma mão voando para o estômago. Ela olhou para a mancha escorrendo e se espalhando em seu vestido. Depois, olhou de volta para a amante em descrença. Seus lábios se abriram, mas nenhum som escapou. Um gaspe coletivo encheu a entrada. Várias testemunhas recuaram. Até mesmo a segunda amante arregalou os olhos em surpresa, mas apenas por um momento. Então, ela sorriu com presunção, como se estivesse satisfeita com a crueldade. Bruno não fez nada. Na verdade, ele cruzou os braços e observou, como se a cena que se desenrolava fosse exatamente o que ele queria. Um pequeno sorriso irônico brincou no canto da sua boca. A humilhação ocorrendo na frente dele parecia satisfazer algo dentro dele. Algo frio. A respiração de Emília tremeu. Por quê? Ela sussurrou. Por que você faria isso? A primeira amante encolheu os ombros. Porque alguém precisava te ensinar um pouco de humildade. Você entrou aqui agindo como se estivesse no controle. Você não está. A segunda amante se levantou e se aproximou, seus saltos batendo ruidosamente desta vez. Ela pegou a garrafa de champanhe na mesa, ergueu-a com as duas mãos e a examinou pensativamente. Então, com um brilho de diversão maliciosa, ela inclinou a garrafa ligeiramente e derramou mais champanhe na frente do vestido de Emília. O líquido encharcou o tecido, escorrendo por seus joelhos e no chão. Emília ofegou novamente, dando mais um passo para trás. O choque do frio atingiu primeiro sua barriga, depois suas pernas. Ela pressionou as palmas das mãos protetoramente sobre o estômago. Pare, ela conseguiu dizer. Por favor, pare. A segunda amante soltou uma risada silenciosa. Você fica melhor assim, menos dramática. Os olhos de Emília ardiam. Seu peito estava apertado. Sua respiração saía irregular e trêmula, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela mal conseguia ficar em pé. Michele, a assistente do hotel, avançou instintivamente. Senhora, precisa se sentar? Ela perguntou em voz trêmula. Mas antes que pudesse ajudar, Bruno levantou a mão abruptamente. Não interfira, ele sibilou. Este é um assunto particular. Sim, Michele. Michele parou, dividida entre seus instintos e sua autoridade. Atrás dela, alguém sussurrou. Isso não é mais particular. Todo mundo pode ver isso. O sussurro se transformou em murmúrios. Os telefones se ergueram mais na entrada. O brilho vermelho fraco dos ícones de gravação refletia nas paredes. As testemunhas estavam capturando tudo. Cada palavra cruel, cada gesto ameaçador,
cada momento humilhante. Emília sentiu o peso daquelas câmeras. Sentiu como a queimadura da exposição pública se misturava dolorosamente com sua dor pessoal. Ela estava sendo despedaçada na frente de uma audiência. Ela virou os olhos para Bruno. Como você pode deixar que elas façam isso? Eu estou grávida do seu filho. Bruno zombou. Você está se envergonhando. Se você tivesse ido embora como eu disse, nada disso teria acontecido. A segunda amante se inclinou mais perto, quase nariz a nariz com Emília. Talvez você devesse aprender a sair quando não é desejada. E com isso, ela soltou uma risadinha. As palavras atingiram Emília tão profundamente que ela sentiu o chão inclinar sob seus pés. Ela se agarrou à borda da parede novamente, tentando estabilizar seu equilíbrio. A primeira amante se moveu atrás dela. De repente, ela colocou as duas mãos nos ombros de Emília e deu-lhe um empurrão forte. O empurrão não foi o suficiente para fazer Emília cair no chão, mas a impulsionou para a frente com mais força do que suas pernas enfraquecidas podiam suportar. Ela tropeçou. Seu pé escorregou no chão molhado. Seus joelhos fraquejaram. Ela soltou um breve grito ao cair contra o canto de uma mesa baixa. Um novo gaspe irrompeu da entrada. O som se espalhou como uma onda de choque pelo quarto. Emília agarrou sua barriga novamente, seu rosto se contorcendo de pânico. Sua respiração saía em rajadas curtas e ofegantes. O medo por si mesma instantaneamente se transformou em medo por seu filho. Ela fechou os olhos com força por um momento, sussurrando em silêncio, orando para que o bebê estivesse ileso. Michelle deu um passo à frente novamente, incapaz de se conter desta vez. Ela está grávida, ela disse em voz alta. Você não pode colocar as mãos em uma mulher grávida. A segunda amante revirou os olhos. Quase não foi um empurrão. A primeira amante sorriu presunçosamente, afastando o cabelo casualmente. Ela é dramática. Ela sempre parece que vai desmaiar. Emília se levantou lentamente, suas pernas tremendo violentamente. Ela se agarrou à mesa como se fosse a única coisa que a ancorava ao chão. Seu vestido grudava em seu corpo, pesado e frio. Seu cabelo grudava em suas bochechas. Seu rímel deixou borrões ao longo de sua pele. Sua garganta ardia. Sua visão embaçou novamente. Não por lágrimas, mas pela borda do pânico. Então, ela ouviu algo que não esperava. Uma voz profunda vinda do corredor. Firme, constante, inconfundivelmente autoritária. Eu vi o suficiente. O quarto ficou mudo instantaneamente. As amantes ficaram petrificadas. Bruno se virou abruptamente para a soleira. Os espectadores baixaram seus telefones, mas não pararam de gravar. Até a música pareceu se desvanecer no momento perfeito. Emília levantou os olhos. Sua respiração parou. Alguém havia entrado na soleira. Uma silhueta no início, uma presença que dominava o quarto sem esforço. Seu mundo estava prestes a mudar novamente, porque a humilhação havia atingido seu ponto mais alto, e a pessoa que acabaria com ela finalmente havia chegado. Por um longo momento depois que a voz grave ecoou pelo ático, o quarto inteiro permaneceu congelado. As amantes ficaram paradas com seus sorrisos complacentes desaparecendo. Bruno baixou os braços lentamente, sua postura confiante encolhendo apenas um pouco. As testemunhas na entrada interromperam sua gravação apenas o tempo suficiente para se inclinar para a frente, tentando ver quem havia falado. Emília não se virou imediatamente. Ela ainda estava agarrada à mesa, seus joelhos tremendo, sua respiração ofegante pela queda e pelo champanhe gelado encharcando seu vestido. Todo o seu corpo estava agitado, mas algo dentro dela mudou quando ouviu aquela voz. Algo em seu peito se apertou e depois se estabilizou. Ela sentiu seus pulmões se abrirem um pouco mais. Sentiu sua coluna se endireitar por instinto. Ela levantou a cabeça,
secou os olhos com as costas da mão trêmula e se virou. Mas antes que a figura na entrada pudesse entrar totalmente na luz, as amantes se moveram primeiro, esperando recuperar o controle que sentiam estar escapando. A primeira amante jogou o cabelo para trás do ombro. "O que exatamente você viu?" Ela perguntou em voz alta. "Nada aconteceu." A segunda amante forçou uma risada. "Ela escorregou? Ela está sempre escorregando." Bruno acrescentou rapidamente. "Tudo isso está sendo exagerado. Ela reage de forma exagerada. Todos sabem que ela faz isso." Desta vez, Emília olhou para os três e algo finalmente se quebrou. O medo, a humilhação, a dor, a confusão. Tudo isso queimou o suficiente para que outra emoção surgisse. Uma mais feroz, uma mais quieta, uma mais forte. Resolução. Ela se endireitou completamente. Sua mão se afastou da mesa. Suas costas se endireitaram. Seu queixo se ergueu. A transformação foi pequena, mas inconfundível. A equipe na entrada notou primeiro, depois as pessoas filmando, e finalmente as amantes sentiram. Porque seus sorrisos zombeteiros vacilaram. Emília inalou lenta e profundamente, e quando ela exalou, sua voz saiu firme, clara, mais forte do que havia sido a noite toda. "Basta!" A palavra cortou o quarto tão limpa que até a música pareceu parar. A primeira amante piscou. "O que você disse?" Emília deu um passo à frente, seu vestido encharcado grudando em suas pernas, seu cabelo úmido de lágrimas e champanhe. Mas seus olhos estavam mais penetrantes agora. Não mais implorantes. Não mais aterrorizados. "Eu disse basta", ela repetiu. "Eu não vou deixar você colocar as mãos em mim. Eu não vou deixar você me humilhar. E eu não vou deixar que nenhum de vocês fale por mim nunca mais." Bruno bufou. "Emília, você está se envergonhando de novo." Ela se virou para ele, inabalável. "Não, eu estou finalmente me defendendo." Uma onda de murmúrios percorreu a entrada. Michele, a jovem assistente, cobriu a boca com a mão, seus olhos arregalados com uma mistura de alívio e admiração. Emília continuou. "Você disse a elas que eu era instável. Você disse a elas que eu estava exagerando. Você disse a elas que eu imaginava coisas. Isso acaba agora." Bruno deu um passo em direção a ela. "Emília, abaixe a voz. Você está piorando isso." Ela permaneceu firme. "Eu não piorei isso. Você piorou." O rosto dele ficou vermelho. Ele se aproximou, sua mandíbula apertada. "Não comece. Você só vai me deixar com mais raiva." Emília levantou a mão abruptamente. Não para bater nele, mas para pará-lo. O gesto foi tão inesperado que Bruno parou no meio do passo. "Não, você não pode mais me ameaçar", ela disse. "Nem esta noite, nem nunca mais." Sua voz permaneceu firme, mas todo o seu corpo zumbia de adrenalina. Seu bebê se moveu dentro dela, como se sentisse a mudança em sua energia. Ela pressionou uma mão suave sobre a barriga e sussurrou suavemente. "Estamos bem. Estamos seguras." As amantes trocaram olhares nervosos. A segunda amante deu um passo à frente. "Você está armando um espetáculo. Você precisa se acalmar." Emília a encarou com uma expressão destituída de medo. "Um espetáculo? Você derramou champanhe em uma mulher grávida e a empurrou. Você criou este espetáculo. Eu simplesmente me recuso a ficar em silêncio." A amante abriu a boca novamente, mas Emília continuou a falar. "Você acha que tem poder porque ele lhe deu atenção. Mas você não me controla. Você não define meu valor. Você não decide como serei tratada." Bruno interveio novamente. "Pare de falar com elas. Você precisa me ouvir." Emília balançou a cabeça. "Não, você ouça." Sua voz se elevou ligeiramente, não com histeria, mas com força. "Você mentiu para mim. Você traiu nosso casamento. Você zombou da minha gravidez.
E então você tentou me destruir na frente de estranhos. Mas você esquece algo importante. Eu ainda estou de pé. Ela endireitou os ombros ainda mais, ignorando o tecido molhado grudado em sua pele. E eu não tenho mais medo de você. Um gaspe encheu a entrada. Alguém sussurrou. É isso aí. Michelle assentiu em silêncio, como se estivesse torcendo por Emília sem dizer uma palavra. Bruno tentou rir, mas saiu trêmulo. Você está sendo ridícula. Você sempre fica emotiva assim. Emília deu mais um passo em direção a ele, encurtando a distância que ele estava tentando aumentar com insultos. Sua voz baixou para um volume controlado. Eu não estou emotiva. Eu terminei de ser manipulada. Seus olhos se semicerraram. As amantes pareciam incertas agora. Sua ousadia inicial diminuindo sob o equilíbrio de poder em mudança. Emília continuou, sua voz firme e inabalável. Você não pode me assustar com ameaças. Você não pode me silenciar com humilhação. Você não pode me controlar com dinheiro. Não mais. A primeira amante avançou com renovada arrogância. E o que exatamente você acha que pode fazer? Você acha que levantar a voz a torna poderosa? Emília olhou para ela com uma calma que quase perturbou o quarto. Poder não é sobre o volume, ela disse. Poder é sobre a verdade. E a verdade está do meu lado. A segunda amante zombou. A verdade é o que ele disser que é. Emília balançou a cabeça. Não esta noite. Não com todas essas testemunhas. Dezenas de telefones ainda estavam gravando. Luzes vermelhas piscavam pela entrada escura. A evidência estava se acumulando a cada segundo que passava. As amantes olharam nervosamente para as câmeras. Bruno engoliu em seco. Emília deixou seu olhar percorrer a sala, observando cada pessoa que havia testemunhado o desenrolar de sua humilhação. Todos vocês viram o que aconteceu, ela disse. Vocês viram as ameaças, os empurrões, a crueldade, tudo que ele permitiu, tudo que ele encorajou. Um homem na parte de trás sussurrou alto. Nós vimos. Tudo. Emília assentiu. Ela sentiu sua força crescer a cada vez que falava. Ela sentiu algo se reconstruindo dentro dela. Algo que ela pensava ter se fraturado irremediavelmente. Sua voz suavizou, mas não perdeu a força. Eu terminei de deixar vocês me despedaçarem. Eu terminei de deixar vocês reescreverem o que aconteceu. E eu terminei de deixar vocês decidirem quem eu sou. Bruno abriu a boca para falar novamente, mas Emília levantou a mão mais uma vez, interrompendo-o. Ele deu um passo para trás, não querendo. Foi o primeiro momento de toda a noite em que o equilíbrio se deslocou visivelmente. Emília ficou ainda mais ereta. Respirou mais profundamente. Sentiu sua coragem formar uma base sólida sob seus pés. E pela primeira vez, ela sentiu a humilhação se dissipar ligeiramente, substituída por algo feroz e imparável. A porta do ático se abriu lentamente. E a voz grave que havia paralisado todo o quarto finalmente ganhou um rosto. A figura alta saiu das sombras e entrou na luz. Sua presença preencheu a soleira com uma calma imponente. Ele usava um terno escuro, sem um amassado. Sua postura era reta, controlada e inconfundivelmente autoritária. Seus olhos foram primeiro para Emília, depois para a frente encharcada de seu vestido, e em seguida para o champanhe pingando no chão sob seus pés. O homem era Marcos, seu irmão mais velho, um oficial da Marinha condecorado, juiz federal recém-nomeado. Sua reputação de integridade feroz e disciplina absoluta o precedia onde quer que fosse, e naquela noite ele parecia a própria justiça. Emília inalou bruscamente. Marcos. Ela sussurrou, sua voz tremendo novamente, mas não de medo, e sim de alívio. As amantes ficaram tensas imediatamente.
Bruno piscou 2 vezes, sua confiança vacilando. As testemunhas na soleira murmuraram, reconhecendo-o. Vários sussurraram seu título. Outros sussurraram seus casos. Alguns apenas encararam, em admiração. Marcos entrou mais no quarto e a porta se fechou lentamente atrás dele. O clique ressoou pelo ático como um veredicto. Ele não levantou a voz. Ele não gritou. Ele simplesmente falou com uma calma que parecia o olho de uma tempestade. Eu vi tudo, ele disse. A gravação estava ao vivo muito antes de eu chegar. Bruno engoliu em seco. Marcos, isso não é o que parece. Marcos levantou uma sobrancelha, inexpressivo. É mesmo? A primeira amante pigarreou e tentou um sorriso. Estávamos apenas conversando. Ela escorregou, ela fica emotiva. Marcos olhou diretamente para ela. A senhorita derramou álcool em minha irmã grávida. 2 vezes. E depois a empurrou. As palavras saíram lentas e deliberadas. Não insulte minha inteligência. O sorriso da mulher desapareceu. A segunda amante deu um passo à frente desesperadamente. O senhor não entende. Ela a invadiu. Ela começou a chorar. Ela causou um escândalo. Marcos deu mais um passo no quarto, parando a apenas alguns metros de Emília. Sua presença ao lado dela parecia um escudo. Emília não começou nada, ele disse. Ela entrou na própria casa. Suas palavras atingiram as amantes como ar frio. Bruno tentou novamente. Marcos, podemos resolver isso em particular. Não há necessidade de escalar. Marcos virou seu olhar para Bruno. Sua expressão permaneceu calma, mas seus olhos eram afiados o suficiente para cortar vidro. O que você fez não foi particular, Marcos disse. Há pelo menos 20 testemunhas fora deste quarto, e mais assistindo online. O rosto de Bruno perdeu a cor. Online. Marcos enfiou a mão no bolso de seu paletó e puxou seu telefone. Na tela, havia uma transmissão ao vivo mostrando todo o evento. Os comentários estavam jorrando. Milhares deles. Pessoas pedindo ajuda. Pessoas condenando Bruno. Pessoas exigindo consequências. Emília ofegou suavemente. Ela não tinha ideia de quão longe o vídeo havia se espalhado. Marcos continuou. Seus vizinhos viram. A equipe do hotel viu. As mídias sociais viram. E agora as autoridades estão revisando. As amantes encolheram sob seu olhar. Até Bruno recuou ligeiramente, sua mandíbula apertando. Marcos então se virou para Emília. Sua expressão se suavizou de uma forma que raramente fazia em público. Você está ferida? Ele perguntou em voz baixa. Emília balançou a cabeça. Estou em choque, mas o bebê parece estar bem. Marcos assentiu uma vez. Então, sua compostura voltou à plena autoridade. Ele encarou o quarto novamente. O que aconteceu aqui esta noite é agressão doméstica, assédio agravado e perigo imprudente de um feto. As amantes se encolheram. A boca de Bruno se abriu em estado de choque. Você está brincando? Bruno sibilou, desesperado para recuperar o controle. Você não pode me acusar disso. Marcos permaneceu calmo. Eu não estou acusando. Estou declarando fatos. E estou de posse de prova em vídeo. Ele ergueu o telefone. Múltiplos ângulos. Múltiplas testemunhas. E cada segundo tem um registro de data e hora. A voz de Bruno falhou. Marcos, você não entende. Ela é dramática. Ela as provocou. Ela sempre exagera. Marcos deu um passo à frente, seus sapatos sussurrando contra o chão. O quarto inteiro prendeu a respiração. Emília não exagerou nada, Marcos disse. Você a ameaçou. Você zombou da gravidez dela. Você apoiou essas mulheres enquanto a agrediam. E você ficou parado enquanto elas derramavam álcool nela e a empurravam. Os ombros de Bruno caíram. As amantes olharam para a saída como se estivessem planejando fugir. A voz de Marcos permaneceu firme. Você cometeu um crime, e você vai responder por ele. A primeira amante avançou em pânico.
Não sabíamos que ela estava grávida. Marcos olhou para ela com frieza glacial. A barriga dela é visível. A mulher paralisou novamente. A segunda amante tentou uma tática diferente. Nós não a empurramos forte. Foi uma brincadeira. Marcos levantou a mão. Não há nada de brincadeira em tocar em uma mulher grávida sem consentimento. A boca dela se fechou. Bruno tentou salvar o momento. Marcos, podemos resolver isso. Você não precisa se envolver. Marcos o estudou por um longo momento. Então, ele enfiou a mão de volta no bolso interno de seu paletó. Desta vez, ele puxou uma pequena carteira de couro. O distintivo dentro brilhou sob as luzes do ático. Um cartão de identificação de juiz federal. As amantes ofegaram. Os joelhos de Bruno pareceram fraquejar. Um dos testemunhas sussurrou alto do corredor. Ela é irmã de um juiz federal. Outro sussurrou. Bruno está acabado. A mudança no quarto foi imediata. As amantes recuaram com as mãos trêmulas. Bruno olhou para o chão, respirando pesadamente. O poder que ele havia exercido a noite toda evaporou no segundo em que Marcos revelou quem ele era. Marcos segurou o distintivo firmemente. Vocês puseram as mãos na irmã de um juiz federal, ele disse, e fizeram isso na frente de câmeras, testemunhas e uma transmissão ao vivo. O rosto de Bruno perdeu toda a cor completamente. Marcos virou-se ligeiramente, dirigindo-se à entrada. Segurança! Entrem! 2 seguranças do hotel entraram imediatamente. Marcos apontou para Bruno e as 2 mulheres. Eles agrediram uma mulher grávida. Eles a colocaram em perigo. Detenham-nos até que a polícia chegue. As amantes gritaram em pânico. Bruno avançou para Marcos como se implorasse. Por favor. Bruno disse. Não faça isso. Marcos olhou para ele sem emoção. Você já fez isso. Eu estou apenas respondendo. A segurança avançou. As amantes recuaram em direção ao sofá. Bruno levantou as mãos, sem defesa. Enquanto isso, Emília permaneceu em silêncio, observando a dinâmica de poder mudar diante de seus olhos. Sua respiração se normalizou. Seus ombros relaxaram. Seu coração voltou a bater regularmente. Pela primeira vez a noite toda, ela não se sentiu sozinha. Marcos recuou para o lado dela e colocou uma mão suave em seu ombro. Você está segura agora, ele disse em voz baixa. As amantes choraram. Bruno gaguejou desculpas. As testemunhas filmaram. E o ático que antes ressoava com humilhação, agora ressoava com justiça. Emília exalou, sua força retornando por completo. A verdade havia sido revelada. O caos invadiu o ático como uma rajada de vento repentina. A autoridade calma que Marcos trouxe consigo quebrou a frágil ilusão a qual Bruno se agarrou a noite toda. Agora, a verdade irrompia de todos os cantos, de cada testemunha, de cada câmera, de cada sussurro que se acumulava no corredor. Até mesmo as amantes, que momentos antes se pavoneavam como rainhas do quarto, agora pareciam intrusas encurraladas. Os seguranças avançaram. A presença deles mudou tudo. Eles não eram barulhentos ou agressivos, não precisavam ser. Seus uniformes sozinhos carregavam o peso da consequência. As amantes ficaram paradas, de olhos arregalados, os braços apertados contra os lados, como se tentassem parecer menores. Bruno, por outro lado, parecia um homem vendo sua vida escorrer por entre os dedos. Sua confiança havia desaparecido. Sua arrogância se dissolveu. O sorriso presunçoso que havia ficado em seu rosto pela última hora derreteu em pânico. Sua respiração ficou curta e rápida. Ele passou a mão pelo cabelo, andando em pequenos círculos frenéticos. Isso é loucura, ele murmurou. Isso está sendo muito exagerado. Podemos resolver isso. Marcos, me escute. Podemos resolver isso. Marcos não respondeu.
Seu silêncio era mais alto do que qualquer argumento que Bruno pudesse apresentar. Um dos seguranças se posicionou ao lado de Marcos e perguntou em voz baixa: "Quer que esperemos a polícia dentro da suíte, senhor?" Marcos assentiu uma vez. "Sim, mantenham-nos aqui. Eles não podem sair." A primeira amante soltou um pequeno grito de pânico. "Esperem, vocês não podem nos deter aqui. Não fizemos nada grave." Marcos olhou para ela com calma. "A senhorita agrediu uma mulher grávida. É grave." Ela cobriu a boca com as duas mãos. "Eu não quis. Foi um pequeno empurrão. Além disso, olhe para ela." Sua parceira na crueldade agarrou seu braço. "Pare de falar. Por favor, pare de falar." Emília os observava desmoronar de sua posição perto da mesa. Seu vestido ainda estava encharcado. Suas bochechas ainda estavam manchadas de lágrimas, mas sua respiração estava mais calma agora. Suas mãos não tremiam mais. Sua postura estava ereta. Uma força tranquila irradiava dela, substituindo o medo e a humilhação anteriores. Ela não falou. Ela não precisava. O quarto falava por ela. Os seguranças se posicionaram perto das amantes. As mulheres sussurravam freneticamente entre si. Sua arrogância anterior completamente desvanecida. Elas se agarravam uma à outra como crianças assustadas, olhando entre Marcos e as câmeras que continuavam a gravar na entrada. Então a atenção se voltou para Bruno mais uma vez. Ele parou de andar, apoiou as duas mãos no encosto do sofá e se inclinou pesadamente para a frente, como se o móvel fosse a única coisa que o mantinha de pé. "Marcos, você está cometendo um erro. Você não entende o contexto." Marcos cruzou os braços. "Eu entendo perfeitamente. E todos que estão assistindo também. Incluindo as autoridades." Bruno balançou a cabeça violentamente. "Você não entende. Se isso sair, minha empresa vai entrar em pânico. Os investidores vão fugir. O conselho vai questionar minha liderança. Você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar que ela arruine minha carreira." Os olhos de Emília se arregalaram com a escolha de palavras dele. Ela, como se tudo o que ele havia feito naquela noite não fosse a verdadeira causa de sua queda. A segunda amante tentou apoiá-lo. Sua voz tremia. "Ele é importante. Ele dirige uma empresa importante. Você não pode simplesmente derrubá-lo assim." Marcos olhou para ela. "A lei não abre exceções para homens com dinheiro, e a decência, aparentemente, também não." A primeira amante sussurrou: "Por favor, nós vamos nos desculpar. Por favor, não chame a polícia." Bruno se virou bruscamente para encará-las. "Parem de implorar. Vocês estão piorando as coisas para mim." Ele passou as mãos pelo rosto. "Tudo está desmoronando. Tudo." Ele pegou o telefone da mesa de centro e começou a discar rapidamente. Suas mãos tremiam tanto que ele quase o deixou cair. "Vou ligar para o conselho. Vou ligar para meu advogado. Vou ligar para a imprensa. Alguém pode reverter isso. Alguém pode ajudar." Marcos falou firmemente. Não se pode reverter uma agressão. A respiração de Bruno se tornou aguda. Ele olhou ao redor do quarto como se procurasse uma saída, mas havia seguranças perto da porta, testemunhas bloqueando o corredor e câmeras por toda parte. Ele passou pelo sofá e se dirigiu a Emília com desespero. "Emília!" ele disse, estendendo a mão para o braço dela. "Diga a eles que não é o que parece. Diga a eles que você exagerou. Diga a eles que você caiu sozinha." Emília puxou o braço bruscamente. "Não me toque." Os olhos de Bruno se arregalaram. Ele nunca a tinha ouvido dizer isso com tanta clareza, tanta convicção. "Você não pode fazer isso," ele disse. "Você não pode se virar contra mim agora. Pense na criança. Pense no seu futuro. Pense na nossa reputação." Emília respirou fundo lentamente, sua voz baixa e firme. "Eu estou pensando no meu filho.
É por isso que eu não vou mentir por você. Nem esta noite. Nem nunca. Suas palavras destruíram Bruno. Ele deu um passo para trás, como se ela o tivesse atingido fisicamente. Atrás dele, as vozes da entrada começaram a se elevar. Uma mulher sussurrou alto. Eu gravei tudo. Outra sussurrou. Isso vai viralizar. Olhe a contagem de comentários. Mas alguém disse. A carreira dele acabou. Bruno se virou para a multidão. Desliguem as câmeras. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem filmar isso. Marcos deu um passo à frente. Eles podem. Você está em uma suíte de frente para o público. Você convidou os convidados. Você cometeu uma ofensa. Eles são testemunhas, não intrusos. As amantes começaram a chorar abertamente. Lágrimas escorriam por seus rostos. Sua maquiagem borrou. Suas posturas confiantes se desvaneceram. Uma delas agarrou a manga de Bruno. O que fazemos? Bruno se afastou dela. Eu não sei, eu não sei. Ele afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. O peso de seu mundo desmoronando o pressionava de todas as direções. Seus ombros tremiam. Sua respiração estava superficial e ofegante. Sua arrogância havia evaporado completamente. Agora, tudo o que restava era um homem se afogando nas consequências que ele pensou que nunca enfrentaria. Marcos se aproximou dos seguranças. A polícia está a caminho. Eles vão pegar depoimentos de todos. As amantes gemeram. Bruno gemeu. As testemunhas filmaram. Emília observou em silêncio. Pela primeira vez, o que ela sentiu não foi medo, confusão ou culpa. O que ela sentiu foi uma estranha calma, uma sensação de justiça se desenrolando em tempo real. Uma sensação de verdade reivindicando o espaço onde a humilhação antes vivia. Bruno levantou a cabeça uma última vez, seus olhos vermelhos e vidrados. Ele olhou para Emília, buscando misericórdia. Por favor, ele disse, não deixe que eles tirem tudo de mim. Emília manteve seu olhar. Sua voz era suave, mas inabalável. Você fez isso consigo mesmo. Bruno desabou de volta no sofá, derrotado. E o ático, uma vez cheio de mentiras, agora se encheu com o som de seu mundo desmoronando. A queda foi completa. As luzes piscantes das viaturas policiais pintavam rastros suaves de vermelho e azul pelo saguão, enquanto Emília saía da suíte do ático. O corredor atrás dela não parecia mais um túnel de sussurros e humilhação. Parecia uma saída, um limiar entre a vida na qual ela estava presa e a vida que ela estava escolhendo para si mesma. Marcos caminhava ao lado dela com passos firmes, igualando seu ritmo, mantendo sua voz baixa e tranquilizadora. Seguranças escoltavam as amantes e Bruno na direção oposta, suas vozes frenéticas desaparecendo na distância. Emília parou perto do elevador. Ela colocou uma mão em sua barriga e respirou fundo. O bebê se moveu suavemente sob sua palma, quase como se respondesse à sua calma. Pela primeira vez a noite toda, ela não sentiu medo naquele movimento. Ela sentiu conexão, sentiu força. Marcos apertou o botão do elevador e olhou para ela com um olhar suavizado. Você se comportou com dignidade, ele disse. Não importa o quão feio tenha ficado. Emília assentiu lentamente, incapaz de falar por um momento. Sua voz estava emaranhada com exaustão e alívio. Quando ela finalmente encontrou as palavras, elas saíram suaves, mas claras. Eu senti que estava perdendo tudo, mas acho que estava apenas me desfazendo do que estava me machucando. Marcos deu um pequeno sorriso. Você ganhou mais do que perdeu. As portas do elevador se abriram. Eles entraram. As portas se fecharam atrás deles com um baque suave, selando o caos do outro lado. A descida pareceu estranhamente pacífica. Emília se apoiou no corrimão,
seus ombros relaxando pela primeira vez em horas. Marcos ficou em silêncio, dando-lhe espaço para respirar. Quando saíram para o saguão, repórteres já estavam se reunindo do lado de fora das portas giratórias de vidro. A equipe do hotel formou uma barreira suave ao redor de Emília, protegendo-a da primeira enxurrada de câmeras e vozes. Michele, a jovem assistente que havia testemunhado tudo desde o início, aproximou-se com passos cuidadosos. Senhora, ela disse suavemente, oferecendo-lhe um cobertor de lã quente. A senhora está tremendo. Por favor, pegue. Emília aceitou com gratidão e o enrolou em seus ombros. Obrigada, ela disse. Sua voz tremia de emoção. Obrigada por se importar. Os olhos de Michele se suavizaram. Todos nós nos importamos, ela disse em voz baixa. Todos nós vimos o que aconteceu. Todos ficamos felizes por você estar segura. Emília tocou seu braço levemente em agradecimento. Depois, seguiu em frente. Enquanto se aproximava das portas de vidro, os repórteres do lado de fora gritavam perguntas. As câmaras piscavam, as vozes se elevavam, mas Marcos parou na frente dela e levantou a mão. Sem perguntas, ele disse firmemente. Não esta noite. As portas se abriram, deixando entrar o ar fresco da noite. Emília sentiu-o varrer seu rosto como uma brisa purificadora. Ele levou o cheiro de champanhe, o calor da humilhação, a dor da traição. Em seu lugar, restou a simples sensação de liberdade. Marcos a guiou até o carro que esperava no meio-fio. Ele abriu uma porta, certificando-se de que ela se acomodasse com segurança antes de contornar o carro para o lado do motorista. Enquanto se afastavam do hotel, Emília observou o prédio desaparecer atrás deles. Ela não olhou com tristeza. Ela olhou para ele como um capítulo que se fecha. Para onde você quer ir? Marcos perguntou suavemente. Emília colocou a mão de volta em sua barriga. Seu bebê chutou suavemente e ela sorriu pela primeira vez a noite toda. Para casa, ela disse. Meu verdadeiro lar. Com você. Com as pessoas que me amam. Marcos assentiu. Então, para casa. As luzes da cidade passavam pela janela enquanto eles dirigiam. O caos lá fora desapareceu no ritmo da estrada. Emília fechou os olhos por um momento, sentindo a exaustão se instalar em seus ossos. Ela deixou-a vir, deixou-a passar, deixou-a ir. O tempo todo, Marcos dirigiu com mão firme, sua presença tão ancoradora como sempre. Quando chegaram à sua casa geminada, a luz do Porsche brilhava calorosamente na escuridão. Emília saiu do carro lentamente, enrolando o cobertor mais apertado. O bairro tranquilo parecia um outro mundo completamente. Um mundo sem amantes, sem ameaças, sem a crueldade de Bruno. Um mundo que se sentia seguro. Lá dentro, Marcos já havia preparado um quarto de hóspedes para ela. A lâmpada suave perto da cama projetava um brilho âmbar delicado nas paredes. Um conjunto de roupas dobradas esperava na cômoda. Um par de chinelos descansava perto da cama. Uma jarra de água estava na mesa de cabeceira. Emília olhou para o quarto por um momento, oprimida pela simples gentileza de tudo isso. Você pode ficar o tempo que precisar, Marcos disse atrás dela. Sem pressa, sem pressão. Você está segura aqui. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas essas lágrimas pareciam mais leves, mais suaves, nascidas não da dor, mas da gratidão. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. Marcos colocou a mão em seu ombro. Descanse. Amanhã falaremos com sua médica. Depois falaremos com um advogado. Você tem direitos. Você tem apoio. E você não está enfrentando isso sozinha. Ela sentiu. Sua garganta apertou, mas desta vez com uma emoção que ela agradeceu. Eu pensei que não tinha ninguém, ela disse. Marcos balançou a cabeça.
Você me tem. Você sempre me teve. Emília entrou no quarto e fechou a porta suavemente. Ela caminhou até a cama e sentou-se lentamente, deixando o silêncio se instalar ao seu redor. Ela colocou as 2 mãos sobre a barriga. Estamos seguras agora, ela sussurrou para o bebê. Finalmente estamos seguras. Ela se recostou nos travesseiros, seu corpo afundando no conforto que lhe havia sido negado por tanto tempo. A noite continuou silenciosamente do lado de fora da janela. Ela respirou fundo. Seus ombros relaxaram. Seu ritmo cardíaco se estabilizou. Seu telefone zumbiu suavemente na mesa de cabeceira. Emília o pegou. Notificações encheram a tela. Mensagens de amigos, e-mails de colegas, alertas de notícias, vídeos do incidente, condenações do comportamento de Bruno, apoio para ela, hashtags em alta com o nome dela, manchetes pedindo responsabilidade. Sua verdade havia sido vista. Sua voz havia sido ouvida. Ela largou o telefone e fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, ela não sentiu peso apertando seu peito, nenhum medo se contorcendo em seu estômago, nenhum pavor à espreita no fundo de sua mente. Ela sentiu paz, e ela sabia que este não era o fim de sua história, era o começo. Um novo capítulo, um futuro que ela construiria em seus próprios termos. Um futuro onde seu filho cresceria em um lar cheio de amor, não de manipulação. Um futuro onde sua força, não seu silêncio, a definiria. Enquanto ela deslizava para o sono, um último pensamento cruzou sua mente, suave e poderoso ao mesmo tempo. A justiça chegou, a liberdade seguiu, e a cura finalmente havia começado. E essa foi a história de Emília, uma lição brutal sobre a verdadeira face da traição e a força que reside em ter apoio de quem realmente se importa, como seu irmão Marcos. A queda de Bruno, que pensou que seu dinheiro e arrogância o salvariam, foi rápida e merecida. Para você que nos ouviu do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte nesta noite de quinta-feira, lembre-se, a honestidade, a integridade e o apoio familiar sempre prevalecem sobre a crueldade. Se você gostou desta jornada de justiça e reviravolta, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo e comente abaixo nos dizendo qual foi o momento que você mais se sentiu aliviado pela Emília. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história e que sua força nunca seja silenciada.